Uma sexta-feira de muitas notícias, para variar, né? Não tem muito o que fazer. É aquele bom e velho começo de vídeo, o Vasco produz muita notícia, mas enfim, claro, a gente teve novidades no mercado de transferências e, na verdade, o dia foi mais pautado nisso, não tivemos nada fora do futebol, graças a Deus. Eu prefiro mil vezes falar só de futebol aqui, porque quando a gente entra nos assuntos mais profundos é sempre uma dor de cabeça um pouco maior. Enfim, sem muita enrolação, vamos pro que interessa. Fala Vascão, beleza? Eu sou Eduardo Alves e seja bem-vindo a mais um vídeo. Sou apresentador desse, de todos os vídeos aqui desse canal. Eu tô aqui para trazer mais um giro da rodada, notícias da semana, enfim, chame como quiser. E no caso, estou aqui para passar as principais informações sobre o Vasco nesses últimos dias. A gente teve principalmente aí novidades no mercado de transferências, mas mais importante do que isso tudo, a gente teve uma triste notícia que foi a internação do ídolo Giovani. Teve uma parada cardiorrespiratória nessa quinta-feira e sofreu mais 2 paradas nessa sexta-feira, sendo reanimado 2 vezes em um período de 20 minutos. O ex-jogador, infelizmente, tem tido problemas de saúde desde 2015. Em 2022 ele teve sua primeira parada cardiorrespiratória, ficando 20 dias internado, e no ano passado ele chegou a ficar internado por conta de uma desidratação causada por uma infecção intestinal. Nosso eterno pequeno príncipe, fica aqui o desejo de que tudo saia da melhor forma possível para ele, que a saúde dele, né, volte a estar bem. Giovani não é nenhum garoto, verdade seja dita, só que, enfim, ninguém merece passar por esse tipo de problema de saúde. Tomara que ele supere mais isso e possa ainda ver muitas coisas boas do Vasco, que ele tanto vestiu essa camisa e tanto amou também esse clube, não é verdade? Mas enfim, agora indo de fato para o futebol do Vasco, a gente teve aí a consulta feita pelo Vasco pelo meio-campista Matias Sepúlveda, do Universidade de Chile. O Vasco teria avançado nas tratativas juntamente à equipe chilena para poder contratar o jogador, que foi convocado pela seleção chilena na última data FIFA pelo técnico Ricardo Gareca. Definitivamente o Sepúlveda é um jogador que tem se destacado. A gente teve a oportunidade de conversar com alguns jornalistas chilenos, inclusive, muito provavelmente, no horário que está saindo esse vídeo, já teve uma matéria no nosso site, analisavasco.com, para falar sobre esse jogador. A gente falou com dois repórteres chilenos, né, para saber tanto a trajetória dele quanto a característica dele. E eu já adianto, é um jogador muito interessante e que eu acho que agregaria muito para o elenco. Mas vamos ver aí, de fato, o que sai disso tudo, né? O fato é que houve essa consulta do Vasco, que até o momento é tudo que temos sobre essa possível negociação, essa possível vinda. Também tivemos a Arena das Dunas confirmando que 10 mil ingressos já foram vendidos para Vasco e Montevideo Wanderers. Esse confronto que está marcado para o próximo sábado, dia 5 de julho, e vai ser às 5 da tarde, aliás, né? E vai ser um amistoso preparatório para essa segunda metade da temporada e também uma oportunidade de ver o Vasco enfrentando uma equipe uruguaia, uma coisa inusitada, no mínimo, né? A gente não vê isso acontecendo com tanta frequência assim. É muito legal ver esse tipo de coisa acontecendo, sim, envolvendo o Vasco, obviamente, né? Sempre muito bacana tudo isso. Também tivemos o vídeo de anúncio do novo uniforme 1 do Vasco, feito pelo Vasco e pela Capa. Muito bonito o uniforme, inclusive, tá bom? Obviamente deve estar bem caro, é o normal dos uniformes da Capa, né? Mas vale muito a pena. Tá muito bonita a gola desse uniforme, seguiu muitas origens desses uniformes que a Capa fez nesses últimos anos, em que ela vem sendo aí a fornecedora de material esportivo. E esse uniforme marca a despedida da Capa do Vasco da Gama. Foi o último uniforme que a Capa produziu para o Vasco, daqui em diante agora somente com a nova fornecedora, que, segundo informações extraoficiais, será a Nike. A gente acredita que seja a Nike mesmo, mas obviamente, falando oficialmente, não temos essa confirmação ainda. A gente espera que tenha, em breve, né? E assim, o uniforme é muito bonito, e falar um pouco também sobre a campanha de marketing por trás dele. O Vasco deu esse uniforme em primeira mão para alguns artistas usarem, antes de ser de fato revelado, né, esse uniforme. Então, De La Cruz, o Lucas Carlos, o BK, e se eu não me engano a Sleep Mummy tiveram acesso a esse uniforme, e aí em shows deles, eles utilizaram esse uniforme para poder divulgar ali em primeira mão, até mesmo antes do próprio Vasco. Então, uma medida muito legal até mesmo para poder pegar um público que não seja tão nichado assim, né? Querendo ou não, torcedor é um nicho, né? Tem aquele cara que gosta do Vasco, que simpatiza e tal, mas o cara que torce é um nicho. Então, quando você leva para outros lugares esse uniforme, né, você sai do nicho, você expande essa exposição. Então, muito benéfico, muito bacana. Parabenizar a equipe do marketing
E é isso. Agora vamos ver quando que o time começa a vestir esse uniforme em campo, de fato, muito bonito. A capa tem mandado muito bem nessa última coleção. Havia quem dissesse que a capa iria meio que levar de qualquer jeito, não tem sido esse o caso até o momento, na minha opinião. Outra informação, essa do querido amigo Carlos Berbert, um abraço para ele aí, parceiro aqui do canal. O diretor de futebol da Udinese, Gianluca Nani, reafirmou que o atacante Brenner, especulado no Vasco, não será negociado. Abre aspas, Brenner permanecerá na Udinese. Fecham aspas. Confirmação então aí crível de que o Brenner, né, que estava sendo especulado aí fortemente no Vasco, não vai vir para o clube. Ele que está na Udinese da Itália, tem tido desempenho mediano por lá, enfim, e havia tido seu nome ventilado aqui no Vasco, mas já sabemos aí que não vai acontecer. E também tivemos aí a situação do atacante Félix Correia, do Gil Vicente, de Portugal, que foi procurado pelo Vasco, mas que, segundo o querido amigo Marcos, também parceiro aqui do canal, fica mais um abraço, do perfil Detetive Vascaínos, o jogador e o seu staff entendem que há a possibilidade dele dar um salto em sua carreira e jogar numa equipe maior de Portugal. Portanto, eles não consideram nesse momento a vinda para o Vasco da Gama e para o futebol brasileiro como um todo. Mas houve a procura, né? Houve aí, de fato, essa busca, comprovando então aí essa criatividade no mercado do Admar Lopes. Então, muito benéfico, muito bacana ver isso daí. E, claro, que seja esse o caminho. Alternativas, ser criativo, ser inteligente, buscar, então, peças que complementem esse elenco do Vasco, né? E pra gente fechar, cara, teve aí uma notícia muito inusitada, que foi do veículo Impacto Deportivo. Na verdade, foi do jornalista Fernando Genesoni, né, da rádio 99.3 lá da Argentina, de que o Verratti estaria vindo para competir, né, para disputar o cargo de presidente do Belgrano em 2027, né? É uma informação um pouco complicada de acreditar, porque o contrato dele com o Vasco hoje vai até 31 de dezembro de 26, ou seja, até o fim do próximo ano. E o Verratti segue em alto nível, né? Então eu, pelo menos, não imagino o Verratti parando a carreira dele pelos próximos 2 anos. A não ser que ele tenha uma lesão séria, ou então a não ser que ele tenha uma queda brusca de rendimento. Eu não imagino isso acontecer, sabe? A informação, assim, eu não conheço esse jornalista, o Fernando Genesoni, é um argentino, né? Enfim, não tenho a menor ideia, sinceramente. Eu acho pouco provável pela questão contratual, claro, mas seria curioso demais, né? Porque a eleição seria no mesmo momento em que ocorre a eleição de presidente do Vasco. E eu fui dar uma olhada na repercussão lá na Argentina, né? E, cara, a maioria dos torcedores está contente com essa notícia. O Verratti, ele é talvez o ídolo recente do Belgrano. A galera respeita muito a forma que ele se entregava, que ele vestia a camisa e tal. Mas, por um outro lado, tem uma ala forte da torcida que vai por esse caminho racional, de tipo assim, cara, ele tem contrato com o Vasco, não tem porquê ele parar com isso do nada, para virar presidente do Belgrano, sabe? De fato, de novo, eu falei isso há pouco, eu reafirmo, para mim não faz sentido, mas enfim, a gente fica de olho aí para ver como é que vai ser isso e, sei lá, como eu sempre falo aqui, é um rumor, né? Não tô aqui dando crivo para essa informação, a gente fica de olho, a gente fica observando, né? Enfim, a gente fica na torcida para que não seja verdade, que o Verratti continue em alto nível aqui por muitos anos e consiga conquistar títulos com a camisa do Vasco. Para a gente fechar o vídeo, eu queria convidar você que está vendo esse vídeo a acompanhar uma matéria muito legal que a gente fez lá para o analisavasco.com, que foi ao ar na última sexta-feira, que foi uma matéria que a gente fez com vários jornalistas que cobrem o Vasco para falar sobre Felipe Coutinho. A gente perguntou para eles qual a opinião deles em relação ao meio-campista, no caso, o que eles viram dele até aqui e o que eles esperam dele daqui para frente. A gente teve, por exemplo, o Joel Silva, que é um baita setorista, participando ali da matéria conosco. Tivemos o Rodrigo Silvério, tivemos também o querido amigo Gabriel Pieroni, do BTB Esportes. Tivemos o Bruno Borghignon, que faz lá o Eu Sou Vascaíno no YouTube, também é analista de desempenho. Tivemos a Scout Vasco, enfim. Espero não ter esquecido ninguém. Mas tivemos bastante gente. Tivemos também o Wesley Kurt, aliás, o Wesley Kurt, parceiro nosso aqui do canal também. Então, enfim, tivemos muita gente. Ficou uma matéria muito legal e deu pra, de fato, fazer um conteúdo muito maneiro. Então a gente convida você a ver, tá aqui na descrição. E com isso eu me despeço também. Obrigado a você que viu esse vídeo até o final. Sempre a recomendação, cara, de você nos seguir nas nossas redes sociais, @analisacrvg. Não menos importante também, claro, que você deixe o like, que você se inscreva, que você comente aqui embaixo. Tudo isso ajuda não somente a mim, mas também ao algoritmo do YouTube entender que você gostou desse vídeo e que você quer ver mais vídeos assim
não somente do Analisa Vasco, mas de outros canais do YouTube que façam conteúdo parecido com esse daqui. Beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima.